Senhor. Aqui é o pastor José Freire. É um prazer estar aqui neste dia, nesta tarde, na cidade de São José dos Campos. Eu resido aqui bem próximo, na cidade de Jacareí, e estou agora à tarde aqui com a tia Lu para gravar este vídeo. Então eu vim aqui falar de um assunto hoje que é de suma importância, que está na área escatológica, e eu vou intitular aqui o estudo, a mensagem, como você queira entender. Vou falar sobre 9 sinais que apontam para o fim dos tempos. Pois bem, o capítulo 24 de Mateus, ele é considerado um dos capítulos do sermão escatológico. E o assunto que vamos falar, a maioria dos textos e dos títulos são extraídos desse capítulo 24 de Mateus, que é um capítulo voltado para o campo da escatologia bíblica. Como nós vamos estar falando sobre sinais, nós temos vários sinais no capítulo 24 de Mateus. Inclusive, este assunto é exatamente quando Jesus ele entrou no templo e ele estava saindo com os discípulos lhe interrogaram dizendo: Mestre, olha a estrutura deste templo, como é bonito a fachada. Jesus se voltou para eles e disse: olha, está vendo tudo isto? Aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E isto é uma palavra do Senhor Jesus, que era profeta, que já se cumpriu no ano 70, depois de Cristo. Então, o primeiro tópico que nós temos aqui para falar é sobre os falsos profetas. O que é os falsos profetas? Os falsos profetas são aquelas pessoas que pregam coisas que são antibíblicas, que eles trazem no seu bojo, na sua explicação, as heresias para dentro da igreja. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque isto é realmente explicado por Jesus para que nós nos acautelássemos dos falsos profetas, que não poderia ser evitado de não tê-los ou de vê-los, porque eles estariam nas igrejas pregando as suas mensagens que na verdade não são totalmente bíblicas. Então a palavra heresia, que é pregada por um falso profeta, significa afastamento da Bíblia, afastamento da verdade. Então essa mensagem escatológica, trazendo este tema, ou este título agora, o subtema, sobre falso profeta, é um dos assuntos que está inserido nos sinais que apontam para o fim dos tempos. E Jesus, ele advertiu os discípulos com esta mensagem, dizendo para eles que eles tivessem muito cuidado e acautelassem sobre esses assuntos deles, porque eles viriam realmente. Então nós temos os enganadores heréticos, que são conhecidos na Bíblia como os falsos profetas, os liberais religiosos dentro da igreja visível, se multiplicarão e enganarão a muitos. Então esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro sinal. Nós temos aqui o segundo sinal. O segundo sinal é sobre o caos na natureza. Jesus apresenta para nós ficarmos cautelosos. O que é o caos? Que nós encontramos na Bíblia Sagrada como sinal do fim dos tempos. É fome. Nós estamos vivendo uma época de muita escassez de alimento, não só no nosso país, no Brasil, mas no planeta. Muitas pessoas morrem de fome, são centenas delas que morrem no planeta por falta de alimento. E isso nós tratamos como o caos na natureza. Porque depois vem as epidemias, as doenças, os terremotos, que dá nomes de furacões, tufões, maremotos. Tudo isto é um caos, porque traz dizimações de pessoas. E isto acaba sendo um caos. Caos é uma destruição. É alguma coisa que acontece na natureza que nem sempre nós estamos aguardando ou esperando. É inesperado. Mas isso é inevitável. Mas, segundo o mestre, isso é o princípio das dores. Ainda não é o fim. É o princípio das dores. De parto. Das dores quer dizer de parto. Então, da nova era que se aproxima também.
Inclusive nós estamos vivendo uma época chamada Era de Peixe e estamos em fase transitória para uma fase chamada a Era de Aquários, que a Era de Peixe aponta para o cristianismo e a Era de Aquário é um afastamento do cristianismo ou de Cristo, da verdade bíblica. São muitas inovações que ela traz para a humanidade. Então, este é o segundo sinal que nós terminamos de falar, para você ficar atento, ok? O terceiro sinal que aponta para o fim dos tempos, nós chamamos de caos na política. Felizmente, nós estamos vivendo momentos muito difíceis na política brasileira, ou se não mundial, né? Mas como nós vivemos aqui no Brasil, a gente percebe muito essa questão da política, né? Jesus falou muito sobre isso, onde chegaria a haver nação contra nação, reino contra reino, são políticos degladiando nas câmaras municipais, estaduais e até federais. E é uma dificuldade muito grande hoje que nós vivemos a questão da política, porque está havendo muita corrupção, muita degradação, muita imoralidade, muito roubo. E isso é um sinal que aponta para o fim dos tempos, né? Os partidos contra outros partidos e aquela degladiação. Um querendo sobressair mais que o outro. E Jesus avisou sobre isso, tá certo? Então eu queria que você ficasse atento, porque o reino de Deus não é divisão, é unidade, é união. E quando nós falamos de política, existe muita divisão, existem muitos partidos, e são pessoas que realmente querem galgar uma cadeira, pleitear uma cadeira, e com isso elas trazem prejuízos para a nação brasileira. Então, queridos, o caos na política é uma coisa muito séria e que nós precisamos ficar atentos, porque esse também é um dos sinais que aponta para o fim dos tempos. O quarto sinal, ele aponta para uma perseguição implacável aos cristãos. É notório que sempre houve perseguição, mas conforme o passar dos dias, dos anos e dos tempos, a perseguição ela vai afunilando-se. As pessoas vão achando mais oportunidade de perseguir aqueles que querem piamente servirem ao Senhor. Como eu disse, sempre houve perseguições aos cristãos. Se você olhar um pouquinho agora para o Oriente Médio, você vai ver as pessoas como cristãos querendo seu espaço para glorificar o seu Deus, servir ao Senhor, e ao contrário disso tem pessoas tirando a sua própria vida, degolando as pessoas, colocando elas em um buraco, porque as sepulturas não lhe cabe tanta pessoa que perde a sua vida. Então a perseguição é uma coisa que sempre existiu e não vai deixar de existir, porque o Senhor Jesus Cristo, quando ele fala de igreja, quando ele fala de cristão, ele diz que nós não somos daqui, nós somos do céu, nós somos filhos de Deus. E é claro que nós não vamos conseguir viver totalmente em paz aqui no mundo, no planeta em que nós estamos, porque nós não somos daqui. O próprio Jesus disse assim: eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Como o Senhor Jesus disse, ele disse: nós não somos do mundo, assim como ele também não é do mundo. Igreja quer dizer, no original, eclésia, tirado de dentro para fora. Então, é um segredo que muitos não entendem. Igreja significa tirado de dentro para fora. Tirado de dentro da corrupção, da mentira, do engano, da falsidade. Então nós vivemos fora desse contexto. Pelo menos procuramos viver, não é? O cristão não pode andar mentindo, não pode andar falando palavrão, xingando e tantas coisas dessa natureza, desta natureza, né? Então isto é o quarto sinal. Perseguição implacável aos cristãos. Você vai cultuar, você não pode passar das 9, porque aí manda chamar a polícia, porque está um pouco excessivo o som, o microfone, a pregação. Se você observar o carnaval, pode amanhecer o dia, ninguém fala nada.
Você vai para um baile, o baile amanhece o dia, ninguém fala nada, mas aos cristãos, quando fala de Jesus, alterou-se um pouquinho, você já percebe que as pessoas ficam estressadas e querem que aquilo seja parado, encerrado. Então tudo isso fala de perseguição aos cristãos. Portanto, que Deus continue abençoando as nossas vidas e você fique atento ao quarto sinal, que é perseguição aos cristãos. Vai, o quinto. Muito bem, o quinto sinal é o caos da moralidade. É até difícil falar sobre este tema, mas é uma realidade do contexto que nós estamos vivendo no dia a dia. A imoralidade é aquilo que nós chamamos de falta de temor a Deus, ou até de respeito também, né? Você anda nas ruas, você vê as pessoas usando de uma nudez no dia a dia. Você entra num ambiente, às vezes você tem, como cristão, você tem que mudar o olhar para não ficar olhando para tanta coisa que acontece em um ambiente social. Nós temos o caos na família. Nós vivemos uma época em que muitos filhos estão tirando a vida dos pais para ficar com a fortuna dos pais. Isso já não é mais novidade. Já tem várias pessoas presas em cadeias, né, em prisões, porque tirou a vida dos pais por um momento de prazer, de ter um prazer financeiro nas suas mãos. Na verdade são os filhos desobedientes aos pais. Não estou aqui radicalizando, mas em sua maioria acontece muito isso. Eu conheço famílias que estão tendo problema com os filhos, porque o pai fala e eles não obedecem mais. Já está acontecendo ao contrário. É os pais que têm que obedecer os filhos. Então nós estamos vivendo um caos na moralidade, incluindo também a família. Né? Os pais não têm mais moral para dar aos filhos, ou os filhos não têm moral para falar com os pais, ou os pais não têm moral para falar com os filhos, porque ele também já anda na degladiação da imoralidade. Nós estamos atravessando um mar pervertido de misérias, de abortos. Isso é muito triste, porque a Bíblia ela não apoia esse tipo de coisa. Infelizmente nós temos essa dificuldade como cristão, ok? O homossexualismo está imperando no mundo, né? Para não falar aqui das classes. Isto é biblicamente um sinal que aponta para o fim dos tempos. Então, queridos, o que nós temos que fazer como cristão? Orarmos, nos prepararmos, porque a vinda de Cristo está mais próximo de nós do que o dia de ontem. Então, tudo são sinais que apontam para o fim dos tempos. Então, o sexto sinal fala sobre a extinção da paz. Nós estamos vivendo um momento no mundo, no planeta, no nosso país, em outros países aí fora, que quase não ouvimos mais falar de paz. Mas a Bíblia ensina para nós que quem está em Cristo, ele consegue ter paz, porque ele não confia nos deuses que não são deuses, ele confia no Deus dos deuses. Jesus Cristo é o príncipe da paz. Isaías escreveu em seu livro, no capítulo 9, versículo 6, que o seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O Emanuel, Deus conosco, né? Então nós temos Deus como a nossa paz. Quando os discípulos, após a morte e sepultamento do Senhor Jesus, eles estavam trancafiados em um quarto com medo dos judeus. Jesus entra sem abrir as portas, porque ele ressuscitou e agora estava com um corpo de glória. Ele apareceu onde estavam os discípulos e disse para eles: paz seja convosco. Quer dizer, nós precisamos de paz e só Jesus pode dar esta paz, a paz que o mundo não tem para dar. Jesus Cristo nos entrega, nos dá, nos oferece esta paz. Então, se você está sem paz, procure a Cristo, porque o mundo oferece uma paz que na verdade não é. É uma paz passageira, mas a paz de Cristo ela é permanente.
Pois bem, o sétimo sinal que aponta para o fim dos tempos é o caos social. O caos social, ele entra em todas as áreas humanas, em todos os âmbitos, mas principalmente sobre vidas dizimadas. Quando olhamos biblicamente, nós temos o dilúvio que consumiu todas as gentes naquela época, enquanto Noé e sua família foram salvos porque ouviu a voz de Deus. Então Deus disse: faça uma arca para você e sua família, porque eu tenho visto que vocês são justos. Mas e os injustos? Eles também sabiam, porque Noé estava avisando, eles souberam que Noé estava pregando. Noé demorou aproximadamente 120 anos para construir uma arca. Não foi pouco tempo que os avisos estavam sendo espalhados. Olha, vai ter um dilúvio sobre a terra. Olha, vai chover sobre a terra. Vai ter muita água. As pessoas vão morrerem afogadas. Mas assim como hoje, as pessoas não acreditam. A igreja está sempre falando: olha, Jesus Cristo vai voltar. O fim dos tempos vai acontecer. Jesus vai arrebatar um povo da terra. E as pessoas ficam da mesma forma como era no tempo de Noé. As pessoas dizem: não, nunca choveu. Que a história bíblica diz que nunca havia chovido. A terra era regada por um vapor que subia e molhava a terra, e com isso as plantas cresciam, produziam, frutificavam. Hoje, as pessoas não acreditam porque nunca houve o arrebatamento. Mas o arrebatamento é real, o arrebatamento é certo, o arrebatamento é bíblico. Então nós estamos vivendo aí o caos da dizimação das pessoas. E olhando para a Bíblia, nós temos aí o dilúvio, que já citei, Sodoma e Gomorra também. Só sobrou Ló, sua mulher e suas filhas. Depois a mulher olhou para trás e se tornou numa estátua de sal, porque ela não podia olhar para trás. Assim é a vida cristã. Nós temos sempre que olhar para frente, nunca mais para trás, nunca mais para o Egito, nunca mais voltar a praticar aquilo que não agrada ao Senhor. Então, os caos das dizimações estão na Bíblia, mas foram avisados antes. Hoje, nós estamos pregando, ensinando, falando sobre caos, falando sobre sinais da volta de Cristo, do fim do mundo. As pessoas às vezes ignoram, mas é um fato, é uma realidade, né? Então você precisa estar sempre atento. Os egípcios no Mar Vermelho, por exemplo, também todos foram sucumbidos. Então fica este alerta para você, que é nosso amigo, nosso irmão e companheiro, que está ouvindo esta mensagem sobre os 9 sinais que apontam para o fim dos tempos. Ok, chegamos ao 8º sinal que aponta para o fim dos tempos. Esse 8º sinal é o sinal religioso. E talvez você não saiba, mas existe mais de 2.000 religiões na Terra, no mundo, podemos dizer, no planeta. E tudo isso aponta para o fim dos tempos. Porque só existe um meio de nós sermos salvos, é por Jesus Cristo. Não é pelas religiões, não é pelas seitas, não é a placa da igreja. Se você ficar pegado à placa da igreja, você não consegue ser salvo. Porque Jesus disse assim: olhai para mim. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai ou vem ao Pai, disse ele, se não for por mim. Ele é a porta das ovelhas. Então, sinal religioso. O mundo está cheio de religiões, mas nenhum caminho que salva, ok? Então fique atento e procure estudar um pouco mais sobre este sinal, porque ele é muito extenso, e eu deixo aqui apenas um pensamento para você ficar atento. Deus abençoe, muito obrigado. Ok, chegamos ao último sinal. Nossa, trupicou agora. Pode falar que eu último sinal, que é o 9º sinal. Começa ok? Sinais no sol, na lua, nas estrelas e no céu. Começa de novo que ela vai cortar essa parte. Ok, chegamos ao 9º sinal que aponta para o fim dos tempos. Esse 9º sinal, nós temos pelo menos 4 tópicos aqui, mas vamos falar resumidamente para você entender melhor.
Nós vamos ver aqui sinal no sol, na lua, nas estrelas e no céu. Tudo isso está registrado também no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24. Lá pelos versículos 29, 21, você vai ler lá, você vai ver a Bíblia falando sobre sinais no sol, sinais na lua, sinais nas estrelas e sinais no céu. Hoje nós temos muitos sinais no céu, são os arco-íris, são as luas de sangue, são vários e várias coisas que nós encontramos na natureza e também no espaço, nas estrelas, no céu, mas também na terra. Nós não podemos esquecer que aqui na terra nós temos muitos sinais. Mateus registrou que houve e haverá uma grande aflição no fim dos tempos como nunca houve. Então nós precisamos ficar atentos para isso. As aflições, os homens desmaiando de terror, os homens perplexos sem ter um controle sobre a natureza. Então fiquemos atentos, porque os sinais no sol, cada dia o sol está aquecendo, a camada de ozônio está sendo extinta, e tudo isso aí está trazendo doenças sobre a pele dos homens. Isso já aponta para a grande tribulação, para o final dos tempos. Portanto, eu quero aqui agradecer a você que até agora está ouvindo aí sobre os 9 sinais que apontam para o fim dos tempos. Portanto, fique atento sobre o sol, a lua, as estrelas e os céus. Deus abençoe sua vida. Em Cristo Jesus, um abraço. Shalom Adonai.